No capítulo 13 do Evangelho de Mateus, ou Evangelho segundo Mateus, Jesus inicia uma série de parábolas. Nesse capítulo nós temos 58 versículos e nele 7 parábolas. A você que tem aí visualizado as nossas mensagens, pedimos que possa, quem sabe, curtir, comentar, compartilhar, seguir ou se inscrever. É uma maneira de estarmos assim falando e levando a palavra de Deus. A primeira parábola, aqui ele fala da parábola do semeador. Diz que naquele mesmo dia, Jesus sai de casa, assenta à beira-mar, grandes multidões se reúnem perto dele, isso era costumeiro. Ele entra no barco, assenta e começa então a falar para eles, falando em parábolas, que muitas coisas falou por parábolas. E ele diz que o semeador sai a semear, diz que parte da semente cai à beira do caminho, as aves vêm e comem. A outra parte cai em um solo rochoso, onde a terra era ou era pouca, né? E logo nasce, mas não tinha profundeza e ela vem a perecer. Saindo do sol, queima e não tinha raiz, ela seca. E diz que a outra parte cai entre os espinhos crescem, sufoca e por fim cai em boa terra, e essa deu fruto a 100, a 60, 30 por um. Ele até diz que quem tem ouvidos, né, ouça. Vou voltar daqui a pouco na explicação dessa parábola, mas você pode ver as outras, onde fala sobre a parábola do joio e do trigo, parábola do grão de mostarda, parábola do fermento. O porquê de Jesus falar por parábola, tem até uma profecia que explica sobre isso. Aqui ele traz a explicação sobre a parábola do joio, qual é o significado, né, de qual é a boa semente, a semente ruim. A parábola do tesouro escondido, a parábola da pérola, a parábola da rede. E ainda fecha o capítulo, na parte final dele aqui, onde Cristo fala de coisas novas e velhas. Diz que ele prega em Nazaré, na sua própria cidade, e ele é rejeitado pelos seus. Ele até diz que não há profeta sem honra, a não ser na sua própria terra, onde eles o rejeitam. Então, voltando aqui para a explicação da parábola, onde os próprios discípulos eles queriam saber, entender melhor. Versículo 10 diz que então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que eles falam por parábolas? E Jesus então responde ao que respondeu: porque a vós outros, aos discípulos, é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isto concedido. Então, será que Cristo tem alguns privilegiados, os quais ele traz uma mensagem que eles entendem e outros não? Então, o segredo está em a maneira como nós recepcionamos essa mensagem. Então ele usa dessa sabedoria, dessa didática, dessa figura de linguagem para transmitir uma verdade, pegando algo do cotidiano, do dia a dia da pessoa, e ele aplica uma verdade espiritual. Como você pode ver, parábola do fermento, parábola do grão de mostarda, do tesouro, da pérola, da rede, e cada uma delas tem a sua importância, a sua aplicação. E aqui ele diz no versículo 12: pois ao que tem se lhe será dado e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem entendem. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. Então ele está aplicando a mensagem de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Então o problema está na própria pessoa, a maneira como ele lida com a palavra de Deus. Porque o coração deste povo está endurecido, e de mau grado ouviram com os ouvidos, fecharam os olhos, diz o texto, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Então o problema não está em Cristo ou na sua palavra, mas nas pessoas, nos ouvintes, a espécie de ouvintes. E ele vai explicar a espécie de ouvinte aqui na sequência. Então, bem-aventurado, porém, os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem,
Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Atendei-vos, pois, a parábola do semeador. A todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Então ele está explicando agora passo a passo. O que foi caído à beira do caminho é aquele que ouve a palavra, mas não compreende por algum detalhe ou outro, não sinceridade, algumas questões não compreende. Então vem quem? O maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. E esse é o que foi semeado à beira do caminho, aquele que as aves vêm e comem. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria até, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em chegando, quem sabe, a angústia, a perseguição, por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi, e então se afasta, escandaliza e se afasta, né, da mensagem de Cristo. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Então ele explica, olha que detalhe, que riqueza de detalhe, passo a passo. À beira do caminho, em terra rochosa, no meio dos espinhos, os cuidados, as preocupações do mundo, a riqueza, isso sufocam e a palavra não desenvolve e não frutifica em nossa vida. E ele fecha dizendo, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende, este frutifica e produz a 100, 60 e 30 por um. Então, trouxemos a explanação somente de uma delas, mas tem 7 só nesse capítulo, você pode depois ler na íntegra, procurar entender qual é a lição que Cristo quer trazer, que ele explique para os discípulos, a palavra, os diferentes tipos de ouvinte, a palavra é a mesma, o semeador é o mesmo, é o próprio Cristo, agora os solos é que é diferente. Então tem um solo à beira do caminho, pisado, onde a semente não penetra com facilidade, as aves comem, ou na rocha, onde pouca terra, e então o sol bate ali e ela não desenvolve, ou nos espinhos, os cuidados da vida sufocam, mas o que cai em boa terra vai produzir a 60, a 30 ou a 100 por um. Que sejamos a boa terra e que a boa semente da palavra de Deus venha achar lugar em nossa vida, em nosso coração, venhamos frutificar para a honra e para a glória de Deus.